Olá, eu sou a Cacau. Oi, eu sou a Karime e hoje a gente veio falar sobre história da música brasileira. Isso, a gente escolheu esse tema porque a gente tem muito envolvimento com a música, né? Eu, por exemplo, toco bateria já há uns 15 ou 16 anos, até mais. E já estudei percussão, a gente tem muito envolvimento com música mesmo. Sim, eu fiz faculdade de educação musical lá na Unesp de São Paulo. E eu toco piano e violino. E a gente já tocou juntas também numa banda que chama Haikai. Muitas vezes. Exatamente. Gravamos disco então, e tudo. Estamos aí no meio da música há muitos e muitos e muitos anos. E por isso esse assunto interessou tanto a gente. Exatamente. E a gente estava aqui conversando e a gente parou para pensar em como a música pode ensinar muito sobre a história, a cultura, os costumes e as pessoas mesmo, né? As nossas dores e as conquistas também que a gente teve ao longo da história. E por isso, né, cara, no podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as músicas que foram feitas inspiradas nos momentos da nossa história, da história do Brasil. E que conseguem mostrar bastante quais eram os sentimentos, assim, das pessoas naqueles momentos, né? Aí a gente pode perceber que no decorrer do nosso assunto vão surgir tons diferentes, como crítica, também de protesto, algumas de lamento, ou de alegria, ou esperança, né? E como a arte traduziu os maiores acontecimentos do Brasil. Ao longo de toda a história aí do Brasil, foram muitos acontecimentos, mas um deles foi a chegada dos portugueses, né? Que, entre outras coisas, trouxeram instrumentos e músicos lá de Portugal. Então, a gente pode perceber uma evolução da música, principalmente no caso da música de concerto, né, nessa época. Então, a gente começou a ter os primeiros registros da música brasileira aqui, que é uma coisa que não tinha, né, um registro mesmo que a gente tem acesso até hoje, por exemplo. E um exemplo disso foi um padre que chamava José Maurício Nunes Garcia. E é muito interessante porque ele foi nomeado mestre da Capela Real pelo Dom João VI mesmo, em 1808, quando ele chegou, ele acabou de chegar, já foi nomeado mestre da Capela Real. E ele era negro, ele era neto, na verdade, de ex-escravas. E isso naquela época era uma coisa bem anormal, digamos assim, porque a gente estava em plena escravatura, né? E pra ele virar padre, inclusive, ele teve que mandar uma carta lá pro Papa e pedir a dispensa da cor. Pensa numa coisa. E não faz muito tempo assim, se você for pensar, não, nem faz tanto tempo assim, mas a gente naquela época, né, tava nessas condições. E com a chegada aí dos portugueses, dos músicos, dos instrumentos, cantores, é assim visível a melhora nas composições do José Maurício. Dá pra você ver assim como ele evolui nas composições. Então esse acontecimento ajudou bastante nessa música de concerto que estava muito atrelada à Igreja Católica também nessa época. Mas a música faz parte do Brasil desde que o Brasil não era nem Brasil ainda, né? Então tinha muitos povos indígenas, muitas tribos diferentes e cada qual com a sua própria cultura e própria música. Sim, e é até legal você ter falado da música indígena, né, Ká? Porque sempre que a gente pensa em música indígena, vem na cabeça da gente uma coisa muito antiga. Como se a música indígena fosse, assim, coisa do passado. E não é, né? A gente sabe que, na verdade, os índios brasileiros, eles sempre tiveram muito envolvimento com a música, até hoje tem. E a música tem muitas funções dentro da tribo, né? De rituais, de tudo, né? E uma das funções que é da música dentro de uma tribo é justamente contar as histórias, passar essas histórias para as outras gerações e até para outras tribos, como uma forma de comunicação. E apesar de ser difícil citar aqui uma música específica que retratou um determinado período da história do Brasil, é legal a gente saber que as canções que os índios fazem até hoje são memórias musicadas da tribo, daquela comunidade, mas com um olhar bastante espiritual, né, dentro das crenças deles. E que são mantidas vivas, né, de geração para geração. Então elas são memórias. A gente só precisava ter um pouquinho mais de registro dessas músicas que a gente não tem. Exatamente.
Tem pouco registro. Seria muito interessante se tivesse tudo registrado desde sempre, mas é impossível, né? As coisas vão evoluindo aos poucos. Mas a gente tem alguns registros bem antigos, assim, por exemplo, antes até de 1808, de quando a corte chegou aqui no Brasil, o poeta, que é bem famoso, que chama Gregório de Matos, ele também era instrumentista e compositor. E ele é bem conhecido na literatura com o nome de O Boca do Inferno, né? Acho que muita gente conhece aí. Sim. E ele tem esse apelidinho, assim, carinhoso, porque ele tinha muitas sátiras, né? E tinha malícia nos textos dele, muitas críticas. E com a música também não era diferente, né? Então esses registros são bem interessantes. Pois é bacana você dizer isso mesmo, que eu não sabia, por exemplo, que ele era compositor. É uma coisa que eu aprendi hoje. A gente, Sim. né? A gente fala muito a respeito de música de protesto feita lá durante a ditadura. Toda vez que a gente fala de música de protesto, né? A gente lembra dessa fase da história que ficou muito marcante com as músicas da ditadura, né? Da época da ditadura. Mas a gente tem que lembrar que a música sempre esteve muito atrelada e atenta ao cenário político. Não foi só naquela época. E também as injustiças, as conquistas de um povo. Muito antes de pensar em ditadura, aliás, a gente já tinha as músicas de protesto. Exatamente. E um exemplo disso, assim, muito anterior à ditadura, por exemplo, tem o Alberto Nepomuceno, que ele é um cearense. E aí ele veio aí entre 1864 e 1920, então é bem antes da ditadura mesmo. E ele teve uma atuação abolicionista na época, né? Porque esse era o cenário político da época, um dos cenários políticos da época, na verdade. E ele compôs uma música que chama Dança de Negros, em 1887, que foi um ano antes da abolição, né, da escravatura. E essa música foi uma das primeiras composições com motivos afro-brasileiros, né? E isso é bem interessante. E outra música, nesse caso, uma música de protesto também, foi composta pelo Ernesto Nazaré, mais ou menos na mesma época, em 1880, e foi uma polca que chamava Gentes, o imposto pegou. Me lembra daquelas coisas de a lei pegou no Brasil, sempre teve isso. E essa polca de protesto dele, né, se refere ao imposto que causou, inclusive, a revolta do Vintém. Foi complicado. E essa época é bem rica nessas músicas de protesto, porque não para por aí. Além desses todos, tem uma das mulheres mais incríveis da história do Brasil, que além de compositora, ela também era instrumentista, regente e uma das maiores mulheres que expressou a sua luta pelas liberdades, né? Que é a Chiquinha Gonzaga. E a Chiquinha Gonzaga, ela tem uma música que chama Candomblé. E essa música, ela saúda a abolição da escravatura. E depois ela compôs em 1893, durante a Revolta da Armada, que é um outro acontecimento histórico bem importante, né, na história do Brasil. Com certeza. Uma música que chama Aperte o Botão, que foi considerada bem ofensiva pelo presidente na época, que era o Floriano Peixoto. Inclusive, a partitura ela foi apreendida, né? A famosa censura desde sempre, que a gente, né? Censura aí chegando cedo. E ela chegou a receber até voz de prisão, né? Ordem de prisão. Mas como ela era filha de ex-militar, ela era nobre, assim, né? Tinha dinheiro. Como sempre, ela se safou desse lado, né? Mas, acabou se safando, mas ela tinha essa questão desse protesto, né? Que era bem legal, assim. Ainda mais para uma mulher na época, que é mais interessante ainda. Sim. Muito, muito, muito louco mesmo isso. Mais pra frente, lá em 1914, um pouquinho mais pra frente, também aconteceu um episódio épico, assim. Eu vou vendo vou vendo a primeira dama na época, que era a Anaíde Tefé, né? Ela era, então, esposa do presidente Hermes da Fonseca, que era o presidente do Brasil. E aí, uma coisa louca, que lá numa comemoração que ia ter no Catete, no Rio de Janeiro, a Anaí resolveu... lá, né? No Palácio do Catete. A Anaí resolveu se apresentar. Ela resolveu uma apresentação artística
Vai vendo. Ela chamou toda a elite carioca, os representantes do governo, tava todo mundo lá. E ela resolveu... um evento, né? Um evento e resolveu... Era um evento importante e tal. E ela resolveu tocar violão, que naquela época era um instrumento que não era bem quisto pela elite. Era um instrumento que a elite não aprovava, sabe? E ela ainda, por cima, escolheu tocar um tango, Corta-Jaca, o nome do tango, que era um tango da Chiquinha Gonzaga. Mais uma vez, Chiquinha Gonzaga representando. Representando. E aí eu falei um tango, mas é um estilo que na época foi chamado de tango brasileiro, né? E, na verdade, esse nome tango brasileiro, ele veio pra mascarar o que era o maxixe na época, porque o maxixe foi considerado uma música proibida pelo Papa. Pelo Papa, vai vendo. Pelo Papa. Por causa da dança sensual. Então, como o maxixe era proibido, eles chamavam de tango brasileiro. Continuava fazendo maxixe, mas chamavam de tango brasileiro. Então, uma coisa interessante é que a Chiquinha também fez essa transição entre a música erudita, a música de concerto e a música popular, né? Ela encaixou essas duas... Sim, foi dois gêneros. Foi bem interessante mesmo. É bem interessante você falar isso, né? Então, é bem bacana. E aí, tem um outro episódio interessante também com o Noel Rosa, que foi na década de 20, né? Um pouquinho à frente aí. À frente, né? Que é um exemplo de uma música que veio com um tom de crítica, né? E era uma música que ele compôs na época, chamada São Coisas Nossas. Nessa música ele comparava a modernidade com a tradição. E ela era uma crítica aberta, assim, à urbanização, que estava numa época de urbanização, né? E ele mostrava daí diferentes profissões que estariam enfrentando dificuldades por causa da urbanização. E por causa de todas essas mudanças. Então ele mostrava isso e fazia uma crítica. A música, ela tem muitas facetas. Ela aparece em muitos pontos da história, né? Até em lugares que a gente nem imagina. Porque a música, ela tá presente em tantos lugares que ela soa até mesmo nos campos de guerra, por exemplo. Eu tava lendo um artigo, assim, que falava que em julho de 1945, lá na Itália... O Serviço Brasileiro da BBC, ele gravou algumas músicas de soldados brasileiros que estavam lá na Itália, né, na Segunda Guerra Mundial. Sim. E eles registraram músicas que eles cantavam, que eles compunham ali, né? E a maioria eram sambas e modinhas, mas compostas por aqueles soldados ali que estavam no fronte de guerra mesmo. E essas músicas expressavam muitas vezes de uma maneira meio humorística, né? Satirizando, ironizando os alemães, ou então falando das batalhas, louvando as batalhas. Mas era uma forma de tirar a atenção do que é a guerra, né? Porque você tá ali no meio, na guerra. Eu não consigo nem imaginar o que seja você tá ali num fronte de guerra. Você tá ali no meio daquilo tudo. Então eles usavam a música como um escape ali de toda a situação. Mas também tinha aquela música que retratava exatamente o que estava acontecendo. E um exemplo delas é uma canção que chama O Morto Vivo, que nada mais é do que uma conversa entre um soldado e um cadáver. Então, também tem músicas muito pesadas, né, que retratam o que é a guerra, no fim das contas. E isso foi em 45, né? 45, Segunda Guerra Mundial. Um pouquinho depois, nos anos 50... o Juca Chaves, ele fez uma referência ao presidente da época, que era o Juscelino Kubitschek, né? E ele fez a música Presidente Bossa Nova, que é uma música bastante conhecida. É uma música que tem muita ironia e ela tem muita crítica também, porque ela criticava o Juscelino porque ele fazia muitas viagens. Então tinha essa fama de viajar muito, gastar dinheiro público. E também pelo fato dele ter um parente que teria tirado vantagem e se aproveitaram das prestações do serviço público. Então aí o Juca Chaves fez essa crítica. Aí, nada novo sob o sol, né? A história vem se repetindo desde sempre. Vem se repetindo. Mas falando em Bossa Nova, né? É interessante porque a Bossa Nova, ela foi
um movimento que nasceu no Rio, né? No Rio de Janeiro. E foi uma época em que estava acontecendo a verticalização das cidades, né? Então, o surgimento aí dos prédios, dos apartamentos. E então, para quem mora em apartamento, sabe muito bem que às vezes é complicado você conviver com seu vizinho, principalmente sendo músico. Sim. É bem difícil. E a bossa nova tem essa questão de ter um volume mais baixo, ser uma música mais tranquila, que já era bem diferente do samba, né? E, claro, a bossa nova também retratava a realidade das pessoas da década de 50 e 60 ali naquela época. Só que ela era bem centrada no Rio de Janeiro, assim, e as temáticas que ela retratava acabavam sendo mais voltadas ali mesmo pro Rio, principalmente na Zona Sul. Então era um círculo bem fechadinho ali, a bossa nova, que depois foi ampliando, né? Mas começou bem específico. Sim. E daí, logo depois do golpe, que tava rolando tudo, tava uma onda forte de bossa nova, né? E aí veio, logo depois do golpe de 64, vem a Jovem Guarda. A famosa. Pois é, a famosa Jovem Guarda, que foi responsável pela introdução da guitarra elétrica e do órgão Hammond no contexto musical brasileiro. Então, não era forte a guitarra, nem o teclado, não era. Eles que trouxeram, foi muito bacana isso. Mas eles não traziam letras de protesto. O que eles retratavam ali naquela época era o modo de viver dos jovens da época. Então, eles eram muito... Eles até foram bastante criticados por não ter um posicionamento político, mas simplesmente falado coisas do cotidiano dos jovens, né? Mas assim, a Jovem Guarda ganhou muita relevância quando ela foi incorporada à televisão, né? Que na época era o maior meio de comunicação de massa, né? Massivo, ele era forte pra caramba. Nunca foi tão forte. Por muitos anos, né? Por muitos anos foi, né? Recentemente que a gente teve esse boom digital aí da internet, mas até pouco tempo atrás a TV era o que dominava. E nessa época, na mesma época ali da Jovem Guarda, né? A televisão ali com a TV Excelsior e a TV Record, elas foram responsáveis por dar uma maior visibilidade para as canções de protesto também. Tudo na mesma época. E que porque as canções de protesto vinham surgindo e os festivais também vinham surgindo. Os festivais que aconteceram entre 65 e 69, eles foram muito importantes para dar uma notoriedade maior para essas músicas de protesto, né? E principalmente, talvez o principal deles seja o de 67, que acabou gerando aquele documentário que é Uma Noite 67, que quem não viu, se você que está escutando ainda não viu, é um bom documentário para assistir e ficar mais por dentro dessa época, né? Músicas como Roda Viva, Cálice, Domingo no Parque e muitas outras, elas também tinham uma preocupação especial com a letra, né? Porque elas precisavam driblar a censura e passar a mensagem que eles queriam. Então era uma coisa complicada, exigia um esforço extra ali, né? E é legal dizer também que esses festivais, eles acabaram unindo músicos, né? Que no final da década de 60, eles iniciaram o movimento cultural tropicalista. Desses músicos que se encontraram nos festivais. E os tropicalistas, né? Eles vieram nessa época com uma proposta bem diferente e menos mastigada, digamos assim, né? Mais antropofágica. Então eles buscavam inspiração em tudo que tinha, né? Sem preconceitos, o que a gente devia fazer até hoje, né? Sem preconceito nenhum. E eles traziam um recorte da sociedade brasileira, né? Falando tanto de política como o comportamento das pessoas, mas sempre daquela maneira meio satirizada, né? E os shows deles, né, dos tropicalistas, no fim eles acabavam sempre com um happening, que é algo que eu nem sabia, que pesquisando aqui, né, a gente descobriu que era como se fosse uma ambientação com os instrumentos e outros sons diversos, sons do ambiente, por exemplo. É mais ou menos o que acontece no final do Panisette Circenses. É verdade, exatamente. E esses sons buscavam expor exatamente de forma exagerada um comportamento social que não era aprovado, né? E então o happening era basicamente isso, e acontece em muitas músicas feitas pelos tropicalistas, no caso. Sim.
ali nos anos 70, logo depois, né, dessa fase, os críticos... logo depois não, né? Foi meio junto, né? Mas os críticos, eles chamavam as músicas que eram feitas aqui no Brasil de panfletaria. Porque os artistas que eram bem conhecidos como o Gonzaguinha, o Ivan Lins, o Chico Buarque, eles protestavam o tempo todo. Eles tinham só músicas de protesto. Era necessário naquela época. Sim, e aí eles ganharam esse nome de panfletaria, né? Os críticos chamavam. Mas enquanto isso, na Europa e na América, explodiam nomes como Ramones e Sex Pistols. E o que deixou, assim, um sentimento que tava faltando rock no Brasil, saca? Então as pessoas queriam ouvir mais... Elas estavam ouvindo ali os Ramones na Europa, e cadê que tem que estar aqui no Brasil pra representar? Exato, exatamente. E foi aí que entrou a Rita Lee e o Raul Seixas, trazendo um rock... mais rock and roll, né, pro Brasil. Sim. Continuava com crítica e protesto e tudo mais, mas numa outra pegada. E aí, nesse cenário aí que tava acontecendo tudo isso, que eles estavam, o Raul Seixas e a Rita Lee e outros também estavam trazendo essa pegada, começaram a nascer as bandas de rock brasileiro dos anos 80. Que o escritor e jornalista Nelson Motta, inclusive, chamou de Rock Brasil, porque foi uma leva gigantesca de banda nos anos 80 que nasceram aqui no Brasil. Foi uma renca de gente, né? Foi. E nessa década de 80, né, que os artistas brasileiros mostraram as músicas, nas suas músicas, os sentimentos que essa instabilidade política gerava no fim, né? Que juntava ali tanto o fim da ditadura, né, quanto o início da abertura política. Então essa instabilidade provocava aí os nossos artistas para eles comporem suas músicas. E o próprio movimento Direta Já também contou com o apoio, né, dos artistas, de muitos artistas e músicos que fizeram arte nesse período, né, artes bem impactantes, inclusive. E nessa época acabou ganhando destaque o rock, né, que nem você falou, mas o pop rock também, que acabou representando as ideias dessa geração, né? E algumas músicas bem famosas, Que País é Esse, do Legião, e que é, acho que uma das mais famosas, né? Sim. E do Plebe Rude tem aquela que chama Até Quando Esperar, e o álbum Cabeça de Dinossauro também, dos Titãs, e o Cazuza, né? Brasil do Cazuza nem se fala. Mas o Lulu Santos, por exemplo, ele tinha uma visão um pouco mais otimista aí sobre o futuro, né? Mesmo com toda essa instabilidade. Então ele lançou o Tempos Modernos em 1982, que também buscava resgatar esses sentimentos de mudança e tal da época. Mas é importante lembrar que nos anos 80 as bandas ainda enfrentavam aí o fantasminha da censura, né? Sim. Não estavam livres totalmente da censura. É legal falar também que Tempos Modernos, apesar da gente sempre ouvir e sentir aquela coisinha otimista no fundo do coração, ele também traz uma crítica bem forte, né? Também foi inspirado no filme do Chaplin e tudo mais. Então, sim, verdade. É aquele negócio, é uma onda meio otimista, pero não útil, né? Olhando a realidade, mas bem bacana. Pé no chão. Pé no chão. E aí a gente também não pode esquecer que lá no meio da década de 80, né? O Legião Urbana fez uma música Geração Coca-Cola, que também é uma música mega conhecida. E ela foi lançada em 85. E nela a gente consegue ver a indignação do Legião, né? Dos artistas ali, contra a soberania norte-americana sobre o Brasil e os demais países, né? Os outros países. O mesmo aconteceu também com a música do Ira, que chama Pegue Essa Arma, que fala exatamente desse tema, e que foi lançada em 1988, não muito distante, né, dessa época. E também me faz lembrar que muito antes disso, lá na década de 50, quando o samba começou a sofrer influência do jazz, e começou a se tornar bossa nova, né, que o samba ele sofreu influência do jazz e foi caminhando para se tornar bossa nova, tinham alguns sambistas que eram resistentes a essa tendência também, que essa invasão, né, do jazz no samba.
E eles mostraram essa insatisfação em algumas músicas. Um exemplo é a música Influência do Jazz do Carlos Lyra, também, que falava sobre isso. É bem legal. É bem bacana, né? Porque é uma temática que apareceu nos anos 50, voltou para os anos 80, e é isso aí. E em 1991, aí mudando um pouquinho, né? O Biquíni Cavadão lançou a música Zé Ninguém. Ela fazia críticas ao período do processo de impeachment do Fernando Collor. Aquele período, aquela... E claro que outras músicas também foram lançadas nesse ano. Eu tô citando aqui só uma, mas tiveram muitas. Sim. Essa canção especial, ela falava sobre os benefícios desfrutados por uma pequena parcela da população, né? Como grandes empresários e políticos, e faz críticas à corrupção do país e ao setor judiciário. Coisa que a gente escuta hoje também com outras canções, parece que foi feita para esse tempo, para os tempos atuais, né? Então, exatamente. A história se repete. Nunca fica velha, né, a música? Não. Então, e tem um outro tipo de música que acho que também pode ser caracterizada como uma música de protesto mesmo. É a geração de cantores, cantoras, artistas, enfim, que se assumiram homossexualmente, né? Desde bem antes ainda, quando isso era um tabu, infelizmente ainda é, né? Mas hoje em dia, por exemplo, a gente pode citar o Johnny Hooker, o Lineker, a Linda Quebrada e as Bahias, a Cozinha Mineira, que são esses artistas mais recentes, né? Mas a gente tem aí, desde muito tempo, artistas quebrando paradigmas, digamos assim, quebrando tabus, e um deles é o homossexualismo. E até hoje, os artistas enfrentam preconceito quanto a isso, e entre outras coisas, né? Não só os artistas, mas eles acabam se expressando pra todo mundo ver, não é mesmo? Sim. Se expressando de uma outra forma pra justamente protestar mesmo, né? Uhum. E assim, nessa onda de protestos, que nunca acaba, né? Em 2014, o Biquíni Cavadão também lançou uma música chamada Livre. Ela foi inspirada nas manifestações de junho de 2013. Então ela expressava aquela vontade da galera de ir pra rua, protestar e pedir mudança, né? Que também não foi o único grupo a fazer isso. Então sempre teve bastante gente. E a gente ainda nem falou da galera do rap, que Sim. é muito importante. Porque é importante lembrar que o rap sempre falou, principalmente sobre a realidade da periferia, fala até hoje. Representantes da periferia. E o Projota, por exemplo, com a música Senhor Presidente, é um exemplo disso. Os Racionais MCs com os álbuns que são muito famosos, o Sobrevivendo no Inferno, de 1997, e o Nada Como Um Dia Após o Outro, de 2002. Eles são só alguns exemplos dessas músicas de rap que são muito importantes para mostrar realmente um pouco da história do Brasil, de como é que as pessoas estão vivendo, quais são os problemas, as indignações das pessoas, né? Tanto o rock, quanto o rap, quanto o funk, o samba, todos eles trazem pra gente um retrato do nosso cenário, né? Exatamente. O próprio funk, né? É uma música que surgiu aí da periferia e hoje em dia ele tá em tudo quanto é canto e fazendo seu protesto social, econômico, seja lá o que for. Então é uma música que tá bem disseminada, digamos assim, mas ela surgiu na periferia. E até hoje ela vem da periferia também. Mas é interessante, assim, ver as formas de protesto, 1000 formas de protestos que existem e existiram na música, né? E pra gente ver, né, como a música é resistente e persistente, né? Porque não importa se os tempos são bons, se os tempos são ruins, se a gente parar pra pensar, mesmo nas situações mais hostis, adversas, aterradoras e surreais, a música tá lá, sempre presente, tá né? Tá sempre lá. E aqui, hoje em dia, atualmente, nesse exato momento, não é diferente, né? No meio de uma pandemia causada por um vírus, né? O famoso Covid-19. Mesmo com tudo isso acontecendo, que é uma coisa já bem surreal se a gente parar pra pensar, né?
Sim, é mundo totalmente... como tá hoje. Essa geração que está agora aqui não viveu isso. Não, ninguém viveu nada disso. Galera da gripe espanhola, talvez, mas... mas ninguém tá vivo pra saber. Né? Então, essa geração... essa geração não viveu isso. Não dessa forma, pelo menos, né? Mas, enfim, mesmo em meio a tudo isso, muitos artistas, né, e músicos conseguem extrair algo disso, né? Extrair a sua música da situação e fazer músicas desde, sei lá, ensinando a lavar a mão até músicas aquelas que aquecem, sabe, o coração. Sim. Ou também numa forma de protesto, de indignação com as falhas no sistema, né? Enfim. Ou aquelas que também falam de esperança, né? Sobre os tempos que virão e, enfim, todas as facetas que existem num momento como esse que a gente tá passando agora. Sim, a gente pode citar algumas, se você quiser, quem tá ouvindo, procurar aí, conhecer o que está sendo feito. A Bruna N fez a música Covid-19, foi até uma música escolhida pela Cruz Vermelha para representar o momento. Sim. Ela é cearense, se não me engano, né? Sim. Parece a gente que tem sim. música de todo tipo. Muita gente já viu, né? As redes sociais estão circulando bastante o que tem sido feito. No mundo inteiro, né? Mas no Brasil também. Até a Turma da Mônica, né? Fez Sem Abraço, Sem Beijinho, Sem Aperto de Mão. Que era a Turma da Mônica, uma musiquinha do coronavírus. Sim, muito sim. bonitinha. Tem, muito legal. Tem também uma que é uma paródia do We Are The World. Do Michael Jackson e tal, aquela bem famosa, que é Salvem o Mundo. E é uma paródia bem legal, eu vi no YouTube, é muito engraçada. É bem engraçada essa paródia. Se procurar nos canais, vocês vão achar vários tipos de música, né? Funk, já vi alguns, tem até uma pegada funk mais gospel, né? Que é do DJ Guga, que é funk do coronavírus. Sim. Que ele fala, esse vírus é pequeno porque Deus é maior. Então tem uma... Não é? Uma pegada. Sim. Mas é isso. E tem vários vídeos... tem vários vídeos colaborativos também, de músicos que se juntam mesmo separados, né? Cada um na sua casa. Também tem o Heal the World, que é o mesmo Michael Jackson. Tem o Super Palhaços, uma ONG que fez também É Preciso Saber Viver. Tem... Todo mundo tá ali no seu confinamento, né? Mas... colocando expressando aquele sentimento e toda essa parte, todo esse sentimento, esse medo, essa angústia que estamos vivendo, né? Exatamente. E tá saindo muito material bacana. Tem até, eu vi hoje que é uma paródia também, do Luiz Algarra, de uma música do Caetano Veloso, que chama Essa Cajuína, que fala sobre a cloroquina, enfim, tem paródia, tem música autoral, tem música de todo tipo. E eu acho isso muito legal, assim, é algo de bom que os artistas, os músicos estão conseguindo extrair de tudo isso. E se esforçando pra ajudar as pessoas, porque a arte ajuda, né, nesse momento, em todos os momentos, na verdade, mas mais ainda num momento como esse. O que seria do confinamento sem arte? Não tinha, as pessoas estariam enlouquecidas. Então... é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como a gente tá gostando dessa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente preparou aqui pra vocês, dessas informações todas. Exatamente. A gente falou de inúmeras músicas aí e compositores ao longo de todo esse podcast. Então, se vocês procurarem aí nas plataformas, vocês vão achar tudo que a gente falou aqui também. Mas espero que vocês tenham gostado e que esse esforço dos artistas, né, da música tenha, de alguma forma, ajudado a passar por tudo isso que a gente está passando hoje, né? Sim, com certeza. E se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal para dar aquela força pra gente. Também, se você está escutando por outra plataforma... procura a gente nas redes sociais, procura nosso canal, a gente tá como Cacau e Karime, a gente fala principalmente de cultura, então a gente vai sempre falar de livros, de filmes e
também de música, que é uma coisa que a gente adora. Exatamente, a gente tá sempre por lá conversando sobre isso, debatendo, argumentando e se divertindo também, né? Com certeza, essa é a melhor parte. Ok, obrigada pela companhia, você que ficou até o finalzinho. Muito obrigada. Se você quiser mandar alguma sugestão, mande no e-mail contato.devoralivros@gmail.com. A gente com certeza vai estar aberto a sugestões para os próximos episódios. Ou nas nossas redes sociais também, a gente tá sempre conversando com vocês por lá. Com certeza. Então é isso. Um abração para todos vocês. Sim, por hoje é isso. Não esqueçam, fiquem em casa, se protejam, lavem as mãos e tudo isso que a gente já sabe, não é mesmo? E vamos incentivar a arte. Agora a gente percebe o quão importante ainda mais é a arte pra gente, pra nossa vida. Então, esse é o momento. E quanto seria difícil viver sem arte nessa quarentena, né? Um grande abraço, então, para todos vocês. Até mais. Um abraço. Por hoje é isso. Tchau. Tchau.